meus irmãos e amigos, uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E quero compartilhar com os irmãos Atos, capítulo 9, e os versículos de 32 a 34, que diz o seguinte: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Esse mesmo homem, no mesmo capítulo, ele fala no versículo 39 sobre a cura de Tabita, quando ele diz: E levantou-se Pedro e foi com eles. Quando ele chegou, levaram ele a um quarto alto. Então, assim, Pedro era um homem que tinha intimidade com Deus. Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, Pedro era um homem que era inegável a intimidade e o amor que ele tinha ao Senhor. E essa intimidade com Deus fez com que ele ouvisse a voz de Deus e fosse para aquele paralítico e ali trouxesse a cura daquele paralítico, o que a Bíblia diz que muitas pessoas se maravilharam e aceitaram Jesus. Foram muitas pessoas quebrantadas, muitas pessoas tocadas com a ação e a unção de Deus na vida de Pedro. E depois, no mesmo texto, a Bíblia fala de uma mulher que era muito generosa, que abençoava muitas viúvas, que se preocupava com as pessoas, era uma mulher altruísta, ela não vivia em torno dela mesma. Se fosse hoje, talvez se chamasse aqueles programas sociais, mas era uma mulher que não fazia para aparecer, ela não era política, ela não tinha uma campanha para chamar atenção, ela simplesmente era uma mulher que amava o Senhor e que queria ajudar os órfãos e as viúvas, as pessoas que dependiam dela. E aquela mulher, depois de fazer tantas coisas boas, aquela mulher faleceu. E as pessoas as quais ela ajudava, as quais ela era uma inspiração, não suportaram a dor e, sabendo que Pedro estava numa cidade ali perto, mandaram buscar Pedro e disseram para ele: olha, não se demore em vir ter com eles. E aí no 39 começa: E levantando-se de Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentaram-lhe viva. Então, irmãos, olha a bênção provinda da intimidade com o Senhor. Deus cura Enéas através da vida de Pedro. Deus ressuscita Tabita através da vida de Pedro. E são inúmeros os feitos do Senhor em Pedro e através da vida de Pedro. Então, irmãos, ter intimidade com Deus, estar perto de Deus, vai fazer toda a diferença. E eu quero te dizer, meu irmão, se aproxime do Senhor para você ter autoridade. Porque a autoridade não depende do tom de voz. Você não precisa gritar ou sapatear. E eu não estou dizendo que está errado, que cada pessoa se expressa da maneira que quer diante de Deus e Deus o aceita. Mas eu estou falando que esses não são
os detalhes e o fator determinante que alguém está cheio de Deus se pular, se gritar muito. Mas se mostra alguém cheio de Deus quando ele ora e os enfermos são curados. Quando ele ora e alguém sai daquela tristeza, é livre das drogas, é livre da prostituição, é livre do alcoolismo, se liberta dos espíritos de pomba-gira, de Zé Pilintra. São pessoas que são ricamente abençoadas pelo Senhor. Ela ora e é Deus que faz. Mas Deus também faz parceria com aqueles que têm intimidade com Deus. Deus usa aquela pessoa e ela diz exatamente o que Deus mandou dizer. Como Deus mandou, Deus te dá saúde. Aquele homem era paralítico. Com muita certeza, aquele homem deve ter passado muitas vergonhas, deve ter passado humilhações, porque você depender de uma pessoa todo o tempo não é uma coisa fácil. Tem dia, como todo mundo, tem dia que você não está muito bem, você não está com muita paciência. Aquele dia que a gente diz assim, olha, hoje a coisa está difícil. E quando a coisa está difícil, a gente acaba falando, tendo atitudes, reações. E aquele paralítico ali deveria se sentir um fardo, se sentir pesado, se sentir mal de ter que depender de tudo. Então, essas não são coisas fáceis de lidar. E aquele homem deve ter passado por tudo isso. E Deus, conhecendo o coração daquele homem, e um homem obediente ao Senhor, o Senhor naquele dia redimiu e mudou a história daquele homem. Disse, é o Senhor Jesus que te mandou. Seja curado. Saúde para você. Eu te digo nessa manhã, meu irmão, meu amigo, seja curado. Curado das mazelas da sua alma, curado das mentiras do diabo, curada dos seus temores, curada do seu coração duro, ter um coração maleável, tocado, cheio do Senhor, benevolente, um coração de gratidão, que sabe agradecer a Deus e às pessoas quando nos fazem bem. Deus dá autoridade para aqueles que obedecem a Ele, que têm intimidade com Ele. Então, a intimidade com Deus nos dá muitas coisas boas. Primeiro, é a liberdade, a intimidade de poder falar qualquer coisa, porque conhecemos os amigos que temos. A segunda é saber que nele estamos guardados e que absolutamente nada, não importa o quanto o lugar é perigoso, se não chegou o nosso dia, o Senhor não vai permitir. O Senhor livra, o Senhor cuida e o Senhor coloca em outro lugar para produzir vida e vida em abundância na vida de outras pessoas, para ser instrumento de cura, de salvação, de libertação. E nesse dia eu te desafio a você se voltar para Deus, a você apresentar para Jesus a sua causa e dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque tu vives, porque tu ressuscitou por amor a mim. Tu pode mudar a minha história. Tu pode me tornar livre, como a tua palavra diz, que se o Filho o libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Livre da prostituição, livre de todos os pensamentos imorais, livre da pornografia. Ó Espírito Santo do Senhor, que hoje seja um dia de libertação, de cura, de salvação. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra nos assegura, Jesus ressuscitou. A Páscoa significa que Jesus não está no túmulo
e que ele se levantou para guerrear as nossas guerras, para nos dar a vitória que nós precisamos e para nos trazer para cada um de nós um desejo genuíno de querer estar perto de Deus, de amar ao Senhor, de querer ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus, eu te peço que cada pessoa que está ouvindo essa palavra, porque tu vives e nós podemos crer no amanhã, que haja cura nesse dia, Senhor, que haja salvação, que pessoas frias na fé se aqueçam na ressurreição de Jesus. Que pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, só escuta de ouvir falar, possam te ver e amar ao Senhor e ter intimidade com o Senhor e ter autoridade, Senhor, para orar e pessoas enfermas serem curadas, Senhor, para ser a resposta ao clamor de Deus a essa geração corrompida. Deus, no nome de Jesus, obrigada porque você ressuscitou e porque cada ouvinte pode crer no amanhã. Muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, produz vida em todos aqueles que ouvirem a tua palavra nesse dia, Senhor. Que seja um dia de libertação, de muita. Senhor, aqueles desviados se volte para o Senhor e se torne instrumento de honra em tuas mãos. Muito obrigada por todos os teus meios e até pela morte e ressurreição por amor a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, um abençoado domingo de Páscoa. Se inscreva no meu canal, tocando no sininho, quando você vai naquele link azul que você vê o vídeo, então lá vai aparecer a opção. Dê um sinal assim de ok, que você gostou. Todas as vezes que eu postar, o YouTube avisa para você. Que o Senhor te abençoe, juntamente com a sua família, e te guarde. Amém.